Olá, estamos mais uma vez aqui para essa jornada do autoconhecimento. Nós vamos estar falando nesse vídeo 4 etapas do planeta Terra e o desenvolvimento humano. É a história, né, desde a pré-história até os dias de hoje. Relembrando que nós vimos no vídeo 1 a questão do envelhecimento saudável. No vídeo 2, nós vimos o começo da formação do universo e o começo da formação humana, né? O encontro do óvulo com o espermatozoide. No vídeo 3, nós vimos a preparação da Terra através da separação da água, da terra, o sol, a luz. Então nós vimos a preparação da natureza para a chegada do ser humano, da mesma forma que a preparação de uma criança para chegar ao mundo, né? A gestação e a formação da terra. E agora nós vamos falar da linha do tempo do nosso planeta Terra, e a linha do tempo da nossa evolução como pessoa, desde o nosso nascimento até o idoso. Então vamos lá, estão prontos? Então vamos nesta jornada. Nós vamos estar fazendo essa comparação. A evolução do homem e a linha histórica do tempo da humanidade possui vários fatores em comum que a gente vai estar vendo aqui. Vamos observar que a evolução mental e intelectual do ser humano se entrelaça com a história da humanidade. E por que é importante a gente compreender essa igualdade, né? Como foi dito anteriormente, somos descendentes do primeiro homem e da primeira mulher, independente da crença que a gente tem, né? Alguns costumam dizer, não sou filho de chocadeira, sou filho de um homem e de uma mulher. Então, quando compreendemos essa rede humana, buscamos, através do conhecimento, interagir com memórias antigas, permitindo assim que o nosso cérebro realize conexões a memórias recentes, fortalecendo a rede neural. Isso é muito importante. Lembra que eu falei que tem o sistema límbico? Lá no sistema límbico tem o hipocampo. Dentro do hipocampo, né, existe o quê? É o berço da formação de neurônios. Quando forma-se neurônios, que era um mito, antigamente falava que a gente nascia com tanto de neurônio, não criava mais neurônio. Hoje a gente sabe que a gente cria neurônios. Lá no hipocampo, no nosso cérebro, existe a formação de novos neurônios. E esses novos neurônios, eles precisam ser ativados. E como que eles são ativados? A gente estudando, a gente fortalecendo, a gente estimulando o cérebro e fazendo com que lembranças atuais, vinculadas a lembranças de muito tempo, faz uma rede neural e estimula esses novos neurônios. Então, é uma rede também. Neurônio antigo, linkado com neurônio novo, produz novos conhecimentos que produz novos neurônios, né? Então, essa nossa memória, ela é fortalecida com aquilo que nós fazemos hoje, linkando com aquilo que nós fizemos ontem, né? Então, nós vamos falar isso mais quando a gente estiver falando sobre cérebro, que também vai ter um vídeo específico para isso. Então, a história da humanidade, você pode pegar o livro lá do seu filho, do seu neto. Então, a história da humanidade você pode ler lá, né? Com relação às etapas da evolução, a etapas do desenvolvimento que nós temos na nossa vida, eu usei a teoria construtivista de Jean Piaget, né, que foi um biólogo que, estudando os seus filhos, ele foi fazendo etapa por etapa do desenvolvimento infantil até mais de 12 anos. Então, Piaget, ele é uma sumidade no campo da educação. Vocês já devem ter visto e ouvido a questão do construtivismo.
E Piaget, ele desenvolveu a psicologia genética, que ele fala o quê? Nós somos fruto da genética que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos antepassados, que é uma coisa muito importante. Eu não herdei apenas o gene do meu pai e da minha mãe. Eu herdei esse gene de todos os meus ancestrais. Então eu posso ter o olho do meu tataravô, né? Aí, como eu brinquei no outro vídeo, eu posso ter uma célula de Adão e Eva, né? Então nós somos uma rede humana. Há etapas de crescimento e envelhecimento. Então aí vocês vão estar vendo, né? Você está vendo toda essa evolução desde o bebezinho até o idoso. Então, fases do desenvolvimento humano: pré-natal, da concepção ao nascimento, a infância, de 0 a 12 anos, primeira infância, até os 3 anos, segunda infância, de 3 a 6 anos, terceira infância, de 6 aos 12 anos. Isso aqui difere muito, né? Cada teórico, cada estudioso, né, eles fazem esse escalonamento segundo os seus estudos, né? Então, eu pus uma fase de desenvolvimento humano aqui, com uma referência aqui que vocês podem ver na internet, mas se vocês forem lá no Google, vocês vão ver várias fases de desenvolvimento humano, várias etapas. Cada estudioso faz a sua forma de ser, mas não importa, é criança, é adolescente, é jovem, é adulto e é idoso, né? E hoje até, graças a Deus, estamos no depois do idoso, né? Que tem pessoas que estão vivendo aí até 110, 120 anos. Só que essas pessoas estão treinando o seu cérebro, estão organizando o seu corpo biológico, estão dormindo bem, comendo bem, fazendo atividade física, andando, tendo uma mente saudável, estando com pessoas agradáveis, fazendo planos, né? Então, é isso aí. Muito bem, vamos começar a nossa linha do tempo. O mundo foi formado, a Terra já estava tudo pronta, aí começa o quê? Começa a pré-história. Os primeiros homens e primeiras mulheres estão aqui, né? Independente da minha crença se estava na caverna, se não estava na caverna, só que nós temos figuras que mostram que realmente os homens e mulheres viveram em cavernas, porque tem figuras, né, que eles pintaram, que eles fizeram, essas figuras nas paredes dessas cavernas. Então nós temos a pré-história. A pré-história é desde o começo do primeiro homem, da primeira mulher, até 4.000 anos antes de Cristo. Então todo esse período foi um período vastíssimo, vejam bem, né? Foram muitos e muitos e muitos anos do homem aprendendo a viver nessa terra. De igual forma, segundo Piaget, o período sensório-motor, que vai desde o nascimento até 2 anos. Esse período, vejam bem, o homem, ele aprende lá na pré-história a conviver com o mundo dele. Essa criança aprende a conviver no mundo que ela nasceu. Então, primeiro está lá, só recebe, chora, aí ela aprende que chora, vem o mamar, ela aprende que está molhada, se chora, vai lá e troca a fraldinha dela. Então ela vai aprendendo com o meio ambiente que ela vive, né? Então a gente fala motor por quê? Porque ela utiliza, né, a parte o quê? As mãozinhas, ela utiliza a boca para sugar o leite, né? Utiliza a boca para começar a falar as primeiras palavras, utiliza as perninhas, primeiro engatinhando, depois andando, né? E aí ela vai aprendendo a conviver nesse mundo, da mesma forma que na pré-história o homem aprendeu a conviver naquele mundo maravilhoso que ele tinha ao seu redor. E interessante que nessa pré-história começa também a linguagem, né? E o bebezinho também começa de 0 a 2 anos, né? Depois de 10 meses, 1 ano e tal, ele começa também a balbuciar algumas palavras, né?
Então, o bebê também com 2 anos ele já tem mais essa afinidade com o pai e com a mãe ou com alguém que cuida dele, né? Porque pai e mãe muitas vezes não é quem gera, mas quem cuida daquela criança, quem tem o afeto. Por isso que a gente fala, aquela pessoa que adota, ela pega aquela criança e é filho dela do coração, né? Então, não importa a forma com que você cuide de uma criança, importa o amor que você dá para ela. Muito bem. Aí nós vamos para a Idade Antiga, que é de 4.000 anos antes de Cristo a 476 anos depois de Cristo. Imaginem a Idade Antiga, gente. Então, é o período da história que é contado a partir do desenvolvimento da escrita, né? Porque antes, que jeito que era a escrita? Eram pictografias que a pessoa fazia, caçava. Ia lá na caverna dela e pintava aquilo que ela tinha feito, né? Então, não tinha o abecedário, né? Então, é muito fácil para nós hoje entendermos a história, porque nós temos a parte escrita, né? Mas naquela época, o pai contava para o filho contava para o seu filho e ia indo. Então, a história foi muito perdida na pré-história. Já na Idade Antiga, já existia a escrita, os pergaminhos, né? Então, eles escreviam à mão. Então, imagine você escrever uma história à mão, né? Então, a Idade Antiga, a Antiguidade, ela vem a partir da escrita. E essas civilizações dominam algumas técnicas comuns, como a domesticação dos animais, a agricultura, metalurgia, escultura, escrita, e as relações sociais comunitárias são substituídas pelo escravismo ou pela combinação deste com diferentes formas de servidão. O triste é que antes o homem era livre. De repente começa a haver uma imposição de alguns homens em relação a outros, né? Essa expansão de conhecimento também trouxe algumas coisas ruins para o ser humano. Antes o homem caçava, iria de um lugar para o outro com inteira liberdade. Quando na Idade Antiga começa a agricultura, quando o homem percebe que ele pode plantar para ele colher, que ele não precisa apenas extrair tudo de um local, acabou aquilo que tinha naquele local, ir para outro local, porque eles eram nômades, não ficavam muito tempo num local só, ficavam no local, acabava com tudo que tinha naquele local, ia para outro local. Quando eles percebem que eles podem plantar, né? Não sei como, descobriram que a semente caiu e surgiu uma árvore, surgiu as frutas, surgiu as verduras, legumes. Quando ele percebe que ele pode plantar, ele vira agricultor. Ele começa a concentrar-se em um determinado local e começa a ser agricultor. Dessa agricultura começam-se as pequenas vilas, né? Então as pessoas se juntavam e começam-se as pequenas vilas. Das pequenas vilas começam as pequenas cidades. Aí já precisava fazer roupa, aí já tinha troca. Eu faço roupa, você planta feijão e a gente troca, né? Então começa-se uma comercialização. Começando essa comercialização, o que acontece? O mais forte começa a mandar no mais fraco. E aí vem a escravidão, né? Que foi um período terrível da nossa história. Paralelamente a isso, nós temos o período pré-operatório. É quando a criança evolui de um ser predominantemente sensório-motor, que necessita de muitos ajustes, de muita flexibilização, né, na parte motora, para um ser mais conceitual. Quer dizer, ele já não precisa apontar a mesa, ele já fala, eu quero estar na mesa, ele não precisa apontar a cadeira, eu quero sentar na cadeira. Ele já começa a fazer toda a sua parte conceitual e já começa a interagir melhor com este mundo. E aí vem também o desenvolvimento de habilidades
sociais. Ele já começa a se comportar. Você vê uma criança com 2 anos, já sabe o que quer, com 3 anos, com 4, com 5, com 6, então aí já é complicadíssimo, né? Então a gente já tem que ser mais pulso firme, porque senão a criança vira um reizinho dentro da casa. Então tem que ter uma educação correta para que a criança entenda que ela não sabe tudo, que ela ainda vai ter vários e vários anos para aprender, né? E por que isso? Porque nessa fase é a fase do egocentrismo da criança. Ela acha que tudo foi feito para ela, né? Da mesma forma na Idade Antiga, né? Imaginem vocês, o homem vendo tudo a natureza, ele pode usufruir de tudo aquilo, ele se sente um rei. Tanto é que na Idade Antiga teve vários reis, né? Que achavam que eram deuses, né? Reis que mandavam, desmandavam e o povo tinha que seguir as suas ordens. Então, nesse período pré-operatório, da mesma forma, se nós deixarmos essa criança ser um reizinho dentro de casa, coitado da gente, né? Coitado dos avós, né? Que aí o netinho faz os avós de gato e sapato. Então, nessa idade, nesse período pré-operatório de 2 a 7 anos, ainda o comportamento é influenciado pela parte motora, por isso que a gente tem que dar muito desenho, tem que estimular a escrita, não exigir que uma criança leia com 5 anos, mas dar todo um aparato para que ela possa desenvolver para galgar novas fases. E uma coisa interessante que os períodos do desenvolvimento infantil nos mostram é o seguinte: tudo é uma sequência. Não é porque eu estou no período pré-operatório que eu não faço coisas do sensório motor. Vejam bem, eu continuo tomando coisa, eu continuo comendo coisa, eu continuo manipulando a mão, eu continuo manipulando o meu corpo, quer dizer, tudo sensório motor, né? Então eu vou para um período, eu carrego tudo aquilo que eu fiz no outro período. Não é assim, ó, deixei de ser sensório motor, vou ser pré-operatório. Não, quer dizer, existe uma sequência de desenvolvimento que vai agregando valores naquilo que eu já consegui. Da mesma forma, na linha do tempo histórico da humanidade. Existe uma sequência. Hoje, temos agricultura, né? Não deixamos de ser agricultores porque somos tecnológicos hoje. Nós precisamos de alguém que plante o arroz e o feijão. Nós precisamos de alguém que cuide da nossa terra. Então, por isso que nós temos que entender essa rede humana que nós somos, essa rede humana ligada à natureza que Deus nos concedeu. Aí, vamos para a Idade Média, que foi uma idade bem difícil. Quer dizer, aqui nós não temos tempo para discorrer, mas se você pegar um livro de história, tiver um tempinho, leia uma página um dia, outra página no outro dia. Você estudar a história, você vai estar estudando a si mesmo, porque você faz parte dessa história. Hoje eu estou falando aqui, daqui 100 anos alguém vai estar contando o que eu estava falando aqui, né? Então nós somos essa rede histórica. Então, a Idade Média, mais ou menos, viu, gente? Porque tem historiadores que fazem outras datas. Eu peguei uma data, mas outros podem fazer de uma outra forma. Que então vai de 476 depois de Cristo a 1453 depois de Cristo. Então, esta época é a época mais assim de rei mesmo. Então tinha os reis, tinha os feudos, tinha os senhores feudais, que a pessoa realmente trabalhava para comer, né? Então as terras eram divididas, tinha um dono, dividia as terras e davam para aquelas pessoas que achavam que podiam trabalhar na terra, queria ter algum bem, mas acaba dando o lucro para os senhores feudais. E nesse período começam-se as cruzadas, que é a evangelização de um mundo como um todo, e ele é muito rico em cultura, né? Não vou estar entrando muito em detalhe aqui. Aí, no nosso desenvolvimento humano, que é o período operatório, nesse período de 7 a 11 anos,
Primeiro que o cérebro já está totalmente formado, e o ideal seria que com 7 anos começasse realmente a sentar numa cadeira, começar a escrever, mas os educadores estão antecipando um pouco este tempo. Então, neste período, já possui, a criança ela já possui a conservação. Por exemplo, eu falo uma coisa para ela, ela guarda. Ela guarda e utiliza numa outra resposta que possa vir a acontecer, né? Então, durante este estágio, a criança desenvolve processos de pensamento lógico, operações que podem ser aplicadas a problemas reais, concretos na vida. Tipo assim, o que é conservação? 2 mais 2 é igual a 4. 4 menos 2 dá 2, sabe? Essa conservação. Então, 2 mais 2 deu 4, mas se eu tirar o 2 do 4, vira 2 de novo. Então, eu tenho essa ideia lógica, né? Então, acompanha também, né, as operações mentais. Eu não preciso mais ver a cadeira, eu posso invocar a cadeira. Então, se alguém me falar, Sueli, tal cadeira é bonita e tal, aí eu já me remeto, a minha mente já vai nessa cadeira, eu não preciso ter a cadeira em loco, já no sensório motor não. Ó o lápis, a criança tinha que ver o lápis, pegar o lápis para entender que era lápis. Agora não, eu chego numa livraria, eu falo, eu quero o lápis preto. Eu não preciso pegar o lápis, mostrar o lápis para a vendedora, eu quero esse negócio aqui. Eu já evoco aquela imagem e faço esse pedido. É bem complicadinho o negócio, então eu não posso estar me aprofundando, porque esse período operatório eu teria que ficar aqui um ano inteiro para explicar. Então, neste período operatório, que é concreto, eu já tenho a questão do tempo, eu entendo o que foi ontem, o que é hoje, o que vai ser amanhã. Eu tenho a questão do espaço, eu já tenho a questão do que é pequeno, o que é grande, o que é muito grande. Eu já tenho, por exemplo, eu entendo que o sol está longe, a lua está longe, então eu tenho essa questão, né, de tempo. Mas eu ainda não tenho a parte hipotética, né, fazer hipóteses que eu vou fazer no meu próximo período. Lembrando sempre o quê? Eu sou sensória motora, eu sou pré-operatória, eu sou operatória, né? Então, eu carrego comigo todo esse condicionamento, certo? Então, vamos lá. Idade moderna. Ela vai de 1453 d.C. a 1789 d.C. Então, a Idade Moderna, ela infelizmente foi muito tumultuada também por uma peste, né? A peste negra. E o início da Idade Moderna, ela traz muita cultura, porque ela pega um pouco ali da Idade Média e ela traz uma cultura. E o comércio cresce assim exponencialmente, né? Cresce muito, né? O artesanal começa a ser transformado nas indústrias, porque a Idade Moderna ela vai culminar com grandes inovações. Só para vocês terem uma referência da Idade Moderna, é a época de Leonardo da Vinci, né? Leonardo da Vinci não foi só um pintor, ele foi um inventor. Então, tudo que você imaginar de invenção, ele tentou fazer, né? Então, ele foi um inovador dessa época e foi algo assim maravilhoso. Aí nós vamos ver o quê? Nós vamos ver o nosso período de desenvolvimento humano, período de transição, que é o período de 8 a 14 anos, que é a puberdade, né? A menina menstrua, o menino começa a ter pelinho, começa a fazer com que os órgãos sexuais começam a gerar a possibilidade de novas vidas. Então, é a época de acertar pendências. Nessa época, ela é transitória porque ela deixa um pouco de ser criança, mas ainda é criança e está com um pezinho,
na adolescência, né? Então, puberdade é o nome dado ao período de transição entre a infância e a fase adulta. Ocorrem mudanças biológicas e fisiológicas e acontece em meninas entre 8 e 13 anos de idade e meninas entre 9 e 14 anos. Lembrando que menina cresce muito rápido até 12 anos, menino começa a crescer depois, né? Por isso que às vezes você vê uma menina com 12 anos e o menino com 12 anos fala, puxa, esse menino está muito pequeno. Mas não, ele começa a crescer depois que os órgãos genitais dele começam a sexualidade. Muito bem. Idade contemporânea. A idade contemporânea, ainda acredito que ela vai ser reescrita, porque é muito grande. Você vê, de 1789 até os dias de hoje. Começa com a Revolução Francesa, começa com a Revolução Industrial. É quando todo mundo que trabalhava em casa, fazia suas lojinhas, começam a ir para as fábricas, né? Então, a Revolução Francesa também foi algo assim terrível na época, mas que trouxe também algumas inovações, que tipo econômica, social, política, cultural. A idade contemporânea, ela é dividida em várias fases. Então, começa com a Revolução Industrial e agora nós temos a Revolução Tecnológica. E aí, mais algum tempo, vocês vão ouvir da Revolução Quântica, né? Já tem até computadores baseados na física quântica. Então, e a cultura se universalizou. Hoje nós temos a internet, que acontece um fato aqui, no mesmo momento, lá do outro lado, na China, no Japão, no Canadá, em todos os lugares, todo mundo sabe esse fato que ocorreu aqui. Então, a universalidade cultural, de informação, de todas as coisas que existem no mundo, hoje não existe mais segredo, né? Para ter um segredo, tem que guardar mesmo as 7 chaves. Então, nós estamos num momento cultural e vai se expandir muito mais. Ligado à idade contemporânea, nós temos o período lógico formal, né? Que vai de 11 a 12 anos, de 12 até a idade adulta, que é a capacidade de raciocinar logicamente com hipóteses verbais e não apenas com objetos concretos. Quer dizer, tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu não estou pegando nada na mão para mostrar para vocês. Eu estou falando tudo aquilo que está na minha cabeça. Então, o que é? Período lógico formal. Então, esse período busca hipóteses gerais que possam explicar fatos observáveis. Então, eu faço um experimento, né? E eu vou explicar aquilo. Nós estamos numa pandemia. Nessa pandemia, você vê quantas pesquisas foram feitas para explicar o Covid-19, né? Mas para explicar o Covid-19, eles foram pegar toda uma história da peste negra, toda uma história da peste bubônica, toda uma história de todas as pandemias que já ocorreram, né? Todos os outros Covids que tiveram. Então, eles pegam toda uma história para explicar. Eles não foram lá em loco pegar. Eles foram o quê? Eles leram, estudaram, fizeram pesquisas e agora estão levantando hipóteses e aí puseram essas hipóteses em funcionamento para ter uma explicação para gerar vacina. Então, é o período lógico formal. Eu formulo todas as hipóteses, coloco em pesquisa e dessa pesquisa gera uma afirmação, certo? Então, as hipóteses gerais, vem a hipótese que eu consigo transformar naquilo que eu preciso naquele momento. Então, no período lógico formal, é capaz de pensar sobre seus próprios pensamentos e sentimentos como se fossem objetos. Lembra que eu falei, a mente, nossa, eu não preciso ver para saber que existe, né? Então, eu fecho os olhos
E eu penso numa cadeira, penso numa mesa, eu penso numa planta, eu penso numa pessoa, eu penso num animal, eu penso numa casa que eu tenho, numa casa que eu quero ter, no carro que eu tenho, no carro que eu quero ter. Então eu não preciso ver com os meus olhos físicos, eu posso ver com os meus olhos mentais. Por isso que é importante nós termos várias imagens guardadas na nossa memória. Quanto mais raiz eu tiver dentro da minha memória, mais eu posso expressar aquilo que eu penso e aquilo que eu quero. E o raciocínio formal, né, ele, como já disse, vai muito mais além das observações. Espero que vocês tenham entendido esse paralelo, né, da linha do tempo com o nosso desenvolvimento. E a importância disso, né, é entender que da mesma forma que a linha do tempo chega até aqui, o nosso desenvolvimento desde a gestação, de bebê, de criança, né, chegamos até aqui. E temos muito mais para oferecer. Lembra que eu falei, né, que a idade contemporânea, provavelmente novos historiadores vão estar dividindo, porque ela é muito extensa, e a cultura se universalizou. Eu, através dos meus conhecimentos físicos e mentais, me universalizei e posso passar para as pessoas que estão ao meu redor e também organizar coisas que eu posso fazer futuramente. O meu futuro depende do meu hoje. O que eu pensar hoje, eu posso fazer hoje e ter consequências amanhã, tanto de bem quanto de mal, né? Aqui apenas para vocês verem a cronologia da história mundial, a pré-história, né? O homem lá fazendo as coisas com a mão, né? Se queria uma pedra, o que ele fazia? Batia uma pedra na outra para poder cortar. Então não tinha os instrumentos. Então a pré-história tem várias fases também que não consigo falar para vocês. A idade antiga, a idade média, a idade moderna e a idade contemporânea, que é até os dias de hoje. E aqui o desenvolvimento, as etapas da vida. Pré-operatória, operatória, quando a criança começa já a simbolizar, pegar, brincar de casinha, brincar de carrinho e tal, é mais na idade pré-operatória. Depois já vem a idade formal, né, que a gente já começa a se organizar melhor mentalmente, e depois nós temos o lógico formal. Quer dizer, nós já podemos ser sem precisar mostrar, né? Então, Sueli, o que você é? Eu não preciso mostrar o que eu sou, eu tenho que fazer para mostrar, né? Então, agora nós vamos estar vendo a apostila. De igual forma, nas outras apostilas eu não vou estar lendo, porque também é um exercício para vocês lerem, pensarem, não entendeu, volta no vídeo, né? Então, nós vamos estar fazendo algumas atividades para que vocês possam fortalecer aquilo que vocês viram no vídeo e também estimular o cérebro. Então, aqui tem esse caderno de exercício é um pouco menor que os outros. Então, você vai começar desenhando uma garatuxa, que é o primeiro desenho que uma criança faz, né? Que são linhas que ela realmente... E aí você remota ao período dos homens da caverna, quando eles faziam as pinturas pictográficas, né? Então você vai pegar um papel sulfite, você vai desenha com as duas mãos, quer desenhar com o pé também? Pega, vai lá, desenha, certo? E é interessante, eu falei o pé aqui agora que veio um insight na minha mente. Se você quiser pôr uma folha no chão, pôr um pouco de tinta, vai com a mão, vai lá, vai com o pé, vai lá. Existem até pessoas que pintam, que jogam tinta no corpo e rola no papel, para estimular, né, toda a parte sensorial. Então, aí depois você vai pegar um outro desenho e massageia as mãos, sabe? Massageia as mãos, como você vai ver na apostila. Aí pega aquele desenho de garatujo que você fez, tenta visualizar se existe alguma letra, se existe alguma coisa que você pode transportar para um outro papel sulfite
e tenta fazer um desenho mais organizado. Deixe sua mente devagar, pegue fotos da época sua e faça também, pega ou uma cartolina, um papel sulfite, recorta, que é bom para a coordenação motora fina, recorta e vai colando nesse papel, né? Eu também estou deixando aqui uma receita de massinha. Então você pode fazer essa receita aqui e também trabalhar bastante com a massinha, fortalece a musculatura da mão. Então você com a massinha, você pode fazer várias atividades, faz casinha, faz bonequinha, faz frutinha. Então é importante também. E faça também uma menininha e um menininho, né? Pode pôr palitinho com braço e perna, né? Aí depois você tem nos quadradinhos aqui, ó, desse bonequinho, você pode colocar as partes do corpo. Lembra que nós fizemos as etapas? E eu pus um menininho e uma menininha, né? Então, tanto mulher pode fazer os dois, quanto homem pode fazer os dois, quer dizer, não tem nenhum preconceito com relação a isso, certo? Aqui nós estamos na Idade Média, vamos fazer uma atividade organizando melhor o nosso desenho. Então aqui tem um exemplo, você vai pegar uma folha de papel sulfite, você fez a garatuja, você fez um desenho baseado na garatuja, agora você vai organizar melhor o seu desenho, certo? Vamos ver. Aí você vai deixar o teu pensamento vir várias coisas. Tenta ouvir uma música, sinta um aroma, pense numa comida e responda essas perguntas aqui. O dia mais feliz desta época, pessoas importantes, o maior medo. Então você vai, lembrando que nós temos o grupo do WhatsApp, qualquer dificuldade, qualquer questões que você queira perguntar, eu estou inteira à disposição. E aí depois você faz uma relação de números de ordem crescente e decrescente, certo? Muito bem. Vamos aqui. Pense no teu vestuário, é muito importante a gente ter um vestuário próprio, uma identidade. Aqui eu coloquei uma foto de várias formas que você possa se vestir. Então, utilize uma folha de papel sulfite e faça o seu vestuário, né? Para que você não seja uma pessoa consumista. Às vezes tem várias coisas no guarda-roupa, vai comprar, não sabe o que tem. Então, se você tiver um padrão de vestimento, você não fica comprando coisas desnecessárias que não usa, né? Então, é muito importante também essa reflexão que você vai estar lendo aqui. Vamos lá? E aí depois você faça uma lista de que você compra no supermercado, né? E é muito importante ver que não importa a forma com que você desenhe, importa a tua intenção. Então aqui, ó, o que você compra na feira, qual a loja, que tipo de loja que você compra suas roupas, certo? Espero que vocês tenham gostado e que Deus vos abençoe a todos e a todas e nos encontramos no próximo vídeo.